Olá, minha amiga e meu irmão, a paz do Senhor. Hoje nós temos aqui um prato vazio para representar o vídeo de hoje. Muito bem-vindo a este canal, onde nós aprendemos sobre a palavra de Deus e como se posicionar no reino de Deus. E o assunto de hoje é o jejum espiritual como uma arma de guerra. Olha, já vai deixando aí o comentário de qual localidade que você está me assistindo, que eu gostaria muito de saber qual sua cidade, né, de onde você está me assistindo. Eu falo aqui de Vila Velha, no Espírito Santo, e hoje, por sinal, está um dia lindo, um dia azul, todo aberto, e um dia maravilhoso para adorar o Senhor e para falar sobre as coisas do Senhor, que é a minha grande paixão, o meu amor. Jesus é o meu amor. Então hoje eu quero falar com vocês mais profundamente sobre o jejum como uma arma espiritual. E sem mais delongas, nós vamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, em Mateus 4, sobre a tentação de Jesus. O contexto é que Jesus já estava em tempo de começar o seu ministério. Ele foi batizado por João Batista, seu primo, e assim ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha só. Então, nessa ocasião, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E ao final, ele teve fome. A Bíblia relata que ele teve fome. Então, provavelmente, ele havia bebido pelo menos água. E o tentador aproximou-se dele e disse: olha só a primeira tentação que Jesus sofreu após o jejum de 40 dias e 40 noites. O diabo falou com ele assim: se você é filho de Deus, Jesus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ou seja, olha aí, a primeira tentação veio pela comida, sabe? O diabo queria derrubar ele logo pelo estômago, pela fome, onde a carne estava doendo. Então, nós devemos prestar atenção nesses sinais, que é muito importante, viu? E aí, Jesus rebateu o diabo com a palavra de Deus, com a Bíblia, dizendo para ele que estava escrito que nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha só, Jesus aqui nos ensinando 2 princípios de uma vez, né? 2 princípios. O primeiro é jejum e oração. O segundo é combater o mal com a palavra de Deus. Ou seja, 2 conhecimentos muito importantes para nós nos tempos de hoje, para tempo agora, para atual. A palavra de Deus, ela é atual, se renova a cada dia. Então, pessoal, esse é assim, o maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo. Então, ele jejuou e ele nos deixou como mandamento fazer jejum. Mas, no Velho Testamento, também tem outros exemplos muito fortes de jejum, que eu gostaria de exemplificar para vocês, para que vocês possam entender, de fato, o poder do jejum, o que o jejum pode alcançar, o que ele pode destravar, o que ele pode fazer na sua vida espiritual, até mesmo de mudar sentenças de Deus. Porque Deus, ele vê, né, o nosso esforço, ele vê o nosso sacrifício mesmo. Antes de continuarmos com alguns exemplos de jejum que tiveram no Velho Testamento, eu já quero te fazer um pedido muito especial. Coloca nos comentários jejum arma espiritual, porque assim você vai alimentar este vídeo e vai entregar para mais pessoas que têm interesse nesse assunto, tá bom? Muito obrigada. Esther, a rainha Esther, ela jejuou 3 dias e 3 noites antes de se apresentar para o rei, porque ela precisava de uma resposta favorável a ela. Daniel jejuou parcialmente 21 dias, comendo apenas frutas, legumes e verduras, para que ele ganhasse o favor do rei. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites para receber as tábuas da lei, onde fala ali os 10 mandamentos, né? Davi, ele fez um jejum também de 7 dias. Ele jejuou, chorou,
vestiu pano de saco e se lamentou durante 7 dias, porque o filho dele, com Batseba, o primeiro filho, estava muito doente. E nessa ocasião, mesmo ele fazendo jejum, ele não foi atendido. Mas o que aconteceu foi que, após a sentença ser dada da morte do filho dele, ele lavou o rosto, se levantou e teve uma direção para a próxima etapa que ele precisaria viver. E também, o último exemplo de jejum que eu quero deixar para vocês é do rei Josafá. Esse eu vou ler com vocês um trechinho para vocês terem a noção do poder do jejum como uma arma espiritual. Ele está narrado em 2 Crônicas 20, capítulo 20, versículo 3. Informaram a Josafá que um exército enorme vinha contra Edom, do outro lado do mar. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o seu reino, clamando com angústias para Deus ajudá-lo. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até mesmo os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor, ou seja, até mesmo mulheres, filhos, crianças jejuaram. Tem relatos de até animais, né, que eles jejuavam até com os animais, não alimentavam os animais pelos dias que eles estavam ali clamando pela situação. E aí, eles ficaram de jejuns por um período de tempo, que não fala aqui, mas eles queriam uma resposta e uma ajuda de Deus contra o grandioso exército que estava se levantando contra o povo de Deus daquela época. E nesse período de jejum, de oração, de clamor, de humilhação, no meio da Assembleia de Deus, Deus levantou um profeta para mandar resposta ali na hora mesmo. E olha o que ele falou. Escutem todos, os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que eles virão pela subida, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Não tenham medo, nem desanimem. Ou seja, pessoal, há vários relatos do jejum como uma arma. Seja para livrar de um exército, seja para resistir a uma tentação, seja para ganhar uma direção de Deus, né? Se aproximar mais de Deus. O jejum, ele é muito especial, muito necessário. Após você começar a conhecer mais os caminhos do Senhor, a ler a Bíblia, a se aproximar de Deus, as lutas vão vir, meus irmãos. Estejam firmes e vigilantes. Usem as armas que Deus te dá. Leitura da palavra, a oração e o jejum como arma espiritual. Estejam atentos e vigilantes a estes mandamentos. E como que nós podemos, fazer esses jejuns? Vamos entrar nesse assunto agora para que vocês, não fiquem com dúvidas de como pode ser feito esses jejuns. Olha, o meu conselho para vocês é sempre orar e pedir a Deus um direcionamento de como deve ser feito as coisas. Porque muitas das vezes Deus mesmo vai te dar um discernimento espiritual de como que você deve fazer tal jejum. Ou Ele vai mandar alguém conversar com você sobre esse assunto, porque é interessante, o agir de Deus é lindo. Não tem coisa melhor, não tem ainda também explicação para o agir de Deus. Mas um jejum, em primeiro lugar, ele é a abstenção de comida por um certo período de tempo. Pode ser uma refeição ou duas,
pode ser um dia inteiro, pode ser o período de tempo que você se determinar a fazer, de acordo ali, né, com a sua saúde, com as suas limitações que nós sabemos que nós temos. Só que o período de jejum é um período sem se alimentar e um período onde você precisa se dedicar à leitura da palavra, à oração. Você tem que tirar esse tempo, né, para poder estar mais ligado com Deus. Um jejum, ele pode ser feito para um clamor que você necessita, para uma direção que você necessita, para mesmo assim se purificar diante de Deus, adorar a Deus, né? O jejum pode ser feito para alguma emergência, alguma situação assim terrível de diagnóstico, algum problema de saúde seu ou de algum familiar seu, pode-se fazer um jejum. Nesses momentos onde você precisa romper, né, com a sua carne, com o pecado mesmo, você pode usar o jejum como arma espiritual mesmo, que com certeza você não vai sair igual desse período, você não vai sair derrotado. Alguma direção o Senhor vai te dar, ou Ele vai te entregar a vitória, ou Ele vai te responder, Ele vai te dizer o que é preciso fazer para você ter o seu próximo passo. Então, o que é importante? É importante você alinhar o seu coração com Deus, porque o verdadeiro jejum, ele tem que ser agradável a Deus, ele tem que agradar o coração de Deus, né? Um jejum verdadeiro, não para se mostrar para as outras pessoas, não para ficar com uma cara batida, como diz na palavra, e se expor, né? Que você, eu sou muito santo, eu faço jejum. Não é isso, esse jejum aí, sabe o que vai acontecer? Você vai estar passando fome à toa, porque Deus não se agrada desse tipo de jejum, que é para se mostrar, que é para se vangloriar. Mas Deus sim, Ele olha as intenções do seu coração ao jejuar, sabe? Muitas das vezes o jejum é algo muito íntimo mesmo, algo que você nem vai expor, que você nem precisa de expor para outras pessoas, que você pode viver, né, na sua intimidade com Deus. Muitas das vezes você vai precisar falar, né, para alguém que está perto de você e tudo mais, mas eu te digo, é algo muito pessoal o jejum, né? E você deve fazer ele com seu coração em Deus, com a sua mente em Deus, porque Ele é quem te ajuda nos momentos de tentação mesmo ali, onde você vai estar com fome, você vai estar com a carne fraca, mas o Senhor que te fortalece. Olha, eu vou te dizer que quando eu comecei a fazer jejum, era muito difícil para mim. E eu nem conseguia ficar nos momentos da refeição. Mas com o tempo eu fui aprendendo que a minha prioridade é Deus. Se eu estou jejuando é porque eu estou buscando a Deus. Não importa se tem ali um banquete na minha frente, não importa se eu tenho que preparar o almoço para minha família. Mas o meu coração, ele está tão voltado para Deus e para as coisas que Ele vai fazer por mim, que Ele já tem feito por mim, que eu não fiquei mais me sentindo tão mal. Eu comecei a melhorar, né, nessa questão aí, fiquei mais forte e fui matando a minha carne. Isso é verdade, fui purificando. Só que o jejum, ele é uma arma poderosa para que você possa utilizar com sabedoria para o seu crescimento espiritual, para romper as batalhas espirituais que rondam a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu casamento. Se você está precisando de uma ajuda extra de Deus, de um direcionamento dos céus para a sua vida, eu te digo. E a Bíblia também te diz: jejue, ore, peça ao Senhor e Ele vai te direcionar em tudo. Que Deus, Ele é soberano. Dele vem o poder do sim e o poder do não. Mas sabemos que nós devemos nos esforçar a buscar a Deus e assim nós o encontraremos. Senhor, eu quero te pedir, meu Deus, em oração agora neste momento, que todos os que estão debaixo do som da minha voz agora terão mais fome de ti, Senhor. A começar por mim, eu terei mais fome e mais sede de ti, Deus. Mais fome e mais sede da tua palavra, para que possamos te conhecer mais e mais, para que possamos ter comunhão contigo, Deus. Nos ajuda a jejuar, nos ajuda a ler a Bíblia, a orar e a entregar todos os nossos caminhos para ti. E o Senhor fará a tua vontade em nossa vida. Porque a tua vontade, como diz na palavra, ela é boa, perfeita
e agradável. Meus irmãos, se você ficou até aqui, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário e eu te desejo uma vida de paz e prosperidade.